Pode uma grande cidade ser abastecida inteiramente pelo ar? Não de um item, hein? De combustível a comida, mas de tudo, de chocolate a remédios. Operações militares desse tipo, para tropas, claro, muito menos gente, já tinham dado certo. Mas seria possível com uma cidade inteira? Vamos descobrir a resposta aqui comigo e com Kowalski? Então olha só, vem comigo! Oi pessoal, eu sou o Cláudio Lucchesi e você está aqui comigo e com o Kowalski no Documento Revista Asas, as histórias da história, com o apoio dos nossos parceiros, a Embraer e o Hangar 33, o seu jeito de vestir a aviação. Então olha só, se inscreve no canal, ativa as notificações e curte o vídeo. É tudo o que a gente pede para você dar o seu apoio pra gente. E olha, fica preparado, hein? Tem edição nova da Asas. Meu, tá muito legal, tá espetacular. Garante a sua. Você pode comprar direto com a editora, nos contatos que vão aparecer agora aqui na tela e também estão no texto do vídeo para você dar aquele Ctrl+C, tá? Facinho. Vamos começar aqui a nossa conversa voltando à Segunda Guerra Mundial. Durante os combates no leste, a Luftwaffe se engajou em algumas operações de suprir pelo ar forças alemãs cercadas. Em Demyansk e Koun, isso deu certo. Em Stalingrado, foi uma tragédia. Aliás, sobre Stalingrado, a gente tem um vídeo muito bacana no canal, tá? Ele tá indicado aqui, vai aparecer aí na tela. Assiste depois de ver esse. A guerra terminou, o terceiro Reich de Hitler foi derrotado e os aliados dividiram a Alemanha em 4 zonas de ocupação: a da União Soviética e as dos Estados Unidos, Reino Unido e França. Logo, essas 3 últimas foram unificadas em termos político-administrativos, tá? Numa estrutura chamada de Trizônia. Era alinhada com o Ocidente, inclusive em termos de economia capitalista e política, e tinha todo o apoio dos Estados Unidos. E dessa forma foi anunciado em 18 de junho de 1948 a adoção de uma nova moeda, o marco alemão, Deutsche Mark, que entrou em circulação no dia 21, inclusive em Berlim Ocidental. A União Soviética viu nessas ações todas uma estratégia de dominação econômica capitalista pelos Estados Unidos, que poderia contaminar inclusive o território alemão sob a ocupação soviética. E o uso desse novo marco alemão em Berlim Ocidental, bem no coração do território sob a ocupação soviética, foi considerado inaceitável. Em 19 de junho de 1948, no dia seguinte ao anúncio da moeda, tropas soviéticas restringiram o tráfego terrestre entre a Trizônia e Berlim Ocidental. E no dia 22, os soviéticos anunciaram a criação de uma nova moeda na sua parte da Alemanha, e que seria proibida a circulação e uso do marco ocidental em Berlim. Naquele momento, via-se como uma ameaça real que o Exército Vermelho pudesse inclusive ocupar a cidade toda. As conexões terrestres e fluviais entre Berlim e a Alemanha Ocidental foram bloqueadas em 24 de junho, e no dia seguinte, as autoridades soviéticas cortaram o seu fornecimento de alimentos aos berlinenses que moravam fora da própria zona de ocupação da cidade, Berlim Oriental. E no dia seguinte, foi cortado o fornecimento de eletricidade. A via de comunicação que restava para Berlim Ocidental era aérea. Desde 31 de março, quando os soviéticos anunciaram que todo o trem para Berlim Ocidental ia ser inspecionado, o comandante das forças norte-americanas na Alemanha, o general Lucius D. Clay, passou a abastecer os militares em Berlim Ocidental pelo ar. Mas uma coisa era abastecer uma guarnição, outra, uma cidade inteira. Berlim Ocidental na época tinha uma população de cerca de 2 milhões de pessoas. Diante do bloqueio terrestre total, Clay chamou em 24 de junho o comandante da USAF, o general Kurz LeMay, e lhe perguntou se a Força Aérea conseguiria abastecer toda a população de Berlim Ocidental, civis e militares, com tudo que a cidade necessitava. Tudo. LeMay respondeu sem hesitar: senhor,
a USAF pode entregar qualquer coisa. O cálculo inicial indicava uma demanda diária apenas em alimentos e gêneros de primeira necessidade de 3.440 toneladas. Agora, pensa que a frota disponível no início, naquele momento, era quase toda de C-47, com capacidade de carga de 3,39 toneladas só. Mesmo assim, a ponte aérea começou no dia 26 de junho de 1948, com 32 C-47 da USAF. 2 dias depois, a eles se juntaram os C-47 da RAF, Força Aérea Britânica. Mas para a população sitiada, né, aquele ia ser o começo da chamada Berlin Airlift, a ponte aérea de Berlim. Não dava para resolver o assunto só com o C-47. E logo os britânicos estavam usando também quadrimotores Avro York, de 6,8 toneladas de carga, Avro Lancaster, de 4,8 e Avro Tudor, de 9,3. No fim, até hidroaviões Short Sunderland e os então novíssimos Handley Page Hastings entraram em ação. Já a USAF colocou os quadrimotores C-97 Stratofighter, inclusive o protótipo, de 18,8 toneladas de carga, e até um Douglas C-74 Globemaster, que estava ainda em testes e operou por uma semana. Foi o mais poderoso avião usado para Berlim, capaz de levar 21,8 toneladas. Mas os cavalos de batalha da Berlin Airlift foram mesmo os C-47 e os C-54, colocados às dezenas em operação, voando sem interrupção. Em 15 de julho eram 104 C-47 e 54 C-54. Em 28 de julho, todas as operações passaram ao comando do general William H. Turner e foram criados 2 corredores aéreos, cada um com 32 km de largura, de ida para Berlim, um pelo norte, da RAF, e outro pelo sul, da USAF. Já os voos de retorno eram todos por um único corredor, de Berlim para Trizônia. Os aviões iam para Berlim em 4 níveis de voo, com separação vertical de parcos 150 metros, e com o nível de voo mais baixo, dando apenas 1.500 metros de altitude. Horizontalmente, a separação entre um avião e outro era de 15 minutos no trecho de cruzeiro e de apenas 3 minutos na aproximação final para o pouso, num dos aeroportos de Berlim Ocidental, Ghetto para RAF e Tempelhof para USAF. Esse último chegou a ter um pouso a cada 90 segundos e uma média de tempo em solo, inclusive o descarregamento da aeronave, de apenas 30 minutos. Pensa nisso. Mas, quando ainda se estava regulando os voos, aconteceu a tragédia da Sexta-feira Negra, em 3 de agosto de 1948. Naquele dia, o próprio Turner ia a Berlim para uma formalidade. As condições de tempo estavam terríveis, e então um C-54 se acidentou, queimando no final da pista em Tempelhof. Um outro que estava pousando em seguida estourou seus pneus na frenagem para não colidir com o avião incendiado. E um terceiro C-54 se acidentou ao tentar pousar na pista auxiliar. Uma confusão se instalou, com diversos aviões circulando sobre Tempelhof, sem visibilidade alguma. Turner chamou a torre e deu ordem a todas as aeronaves para retornar às suas bases, até que o controle de Berlim sinalizasse que havia condições seguras de operação. Pouco depois, por ordem do general, foi definido que os aviões, se fosse necessário abortar o pouso em Berlim, tinham de retornar para sua base, sem segunda tentativa de pouso, pois essa criaria o risco de uma colisão com o aparelho seguinte na fila. Um dos aviadores da USAF voando para Berlim era Gale Halvorsen, um primeiro-tenente de 27 anos, que tinha ouvido que a maior parte das pessoas em Berlim privadas de comida e suprimentos eram mulheres e crianças, e achou isso um truque sujo, nas suas palavras. Sempre pensando na população sitiada, sobretudo nas crianças, ele teve a ideia de, na aproximação final do pouso em Berlim, lançar pela porta lateral da aeronave, aberta em pleno voo, pequenos paraquedas que ele mesmo fazia com chocolates e doces. Os primeiros lançamentos foram em 21 de agosto.
Mais tarde, uma associação de costura dos Estados Unidos passou a enviar cargas ilimitadas de chocolates e doces com os paraquedinhas para os lançamentos, tá? Em janeiro de 1949, Halvorsen já tinha feito mais de 250 mil lançamentos, criando momentos de inexprimível alegria, né? Para cerca de 100 mil crianças sitiadas em Berlim Ocidental. Por causa dele, para muitos berlinenses, os aviões passaram a ser os Candy Bombers, os bombardeiros de doce, um dos maiores símbolos de toda a operação. Em 1998, na Mostra Aeroespacial de Berlim, a ILA, eu conversei com um veterano da Berlin Airlift, Jerry Moon, que voou o C-54, fazendo 129 voos na ponte aérea, entre 1º de fevereiro e 1º de agosto de 1949, a maior parte entre Wiesbaden e Tempelhof. Ele tinha voado na guerra e ido para a reserva em outubro de 45, mas, como tantos, atendeu ao chamado da USAF para voluntários da ponte aérea em outubro de 1948. Moon me contou que uma das suas lembranças mais fortes foi ter ficado na mira de um caça Yak-9, num voo para Tempelhof num dia ensolarado, no início de 49. Seu copiloto avisou que tinha um Yak na posição das 3 horas, um pouco acima. Nas palavras de Moon, o caça então se posicionou como se fosse nos abater. Depois veio bem diante do nosso nariz, para nos intimidar. Estava tão próximo que pude ver que o piloto não usava capacete, nem óculos de voo. Pude ver seu rosto e até a cor dos seus cabelos, que eram loiros. No outro voo feito à noite, ele enfrentou as linhas de holofote instaladas pelos soviéticos na rota dos corredores de ida, visando desorientar os pilotos e até mesmo provocar colisões e acidentes. Como Moon descreveu, os soviéticos não ficaram de braços cruzados diante da ponte aérea. A área era de responsabilidade do 16º Exército Aéreo Soviético, que tinha cerca de 3 mil aeronaves de combate. Na maioria, tipos da guerra, como os Yak-3 e 9 e os Lavochkin LA-5FN e LA-7. Para se opor a eles, a USAF tinha apenas um punhado de P-47 Thunderbolt nas bases em território alemão. E para equilibrar isso, foi mandado para a Europa o 36º Grupo de Caça, com jatos P-80 Shooting Star. Além disso, 2 grupos de B-29 foram deslocados para a Inglaterra, colocando alvos soviéticos ao alcance de um ataque atômico. Mas nada disso refreou os soviéticos, que prosseguiram com as hostilizações e ameaças de seus caças. Alguns Yak-9 chegaram a disparar foguetes não guiados bem próximos de um C-54 em voo para Berlim. Moon também me contou sobre a diversidade das cargas transportadas para a cidade, uma vez que havia necessidade de prover tudo que fosse necessário à população. Como ele me disse, a carga mais comum era de carvão e farinha, mas teve um voo, pelo menos num voo, em que todo o carregamento do seu C-54 era de morangos. No outono de 1948, com a perspectiva do inverno, foi estabelecida a Força-Tarefa Combinada da Ponte Aérea, que reunia todos os meios norte-americanos e britânicos sob o comando de Tudor, e foi tomada uma decisão ousada diante do desafio, do inverno. Não diminuir, mas sim incrementar os voos. Como Gatow e Tempelhof já estavam nos limites, decidiu-se construir um novo aeroporto em Berlim Ocidental, em pleno cerco da cidade pelos soviéticos. Feitas pelos norte-americanos, as obras foram realizadas com inesperada rapidez. Em 15 de novembro de 1948, Berlim tinha um novo aeroporto, Tegel.
Assim, quando chegou o inverno, 7 dias por semana, um atrás do outro, os aviões da RAF e da USAF pousavam nos 3 aeroportos de Berlim Ocidental. E o ápice da ponte aérea foi em 16 de abril de 1949, com aquilo que ficaria conhecido como a Parada da Páscoa. Tanner quis enviar um recado aos soviéticos, superando todas as marcas anteriores da operação. Para simplificar a operação, ele definiu uma única carga transportada, carvão, e em apenas 24 horas, das 0 horas às 24 do dia 16, 1.398 voos entregaram 12.941 toneladas de carvão em Berlim Ocidental. Esse foi, de fato, o golpe de misericórdia no vergonhoso bloqueio da cidade. Em 25 de abril, o governo soviético aceitou negociar a situação de Berlim. E os Estados Unidos, o Reino Unido, a França e a União Soviética voltaram a se sentar à mesa. Praticamente atendendo a todas as demandas ocidentais, foi feito um acordo. E em 12 de maio, os soviéticos levantaram todos os bloqueios aos acessos terrestres de Berlim Ocidental. 11 dias depois, em 23 de maio de 1949, a Trisônia se transformava numa nova nação, autônoma e soberana, a República Federal da Alemanha, a Alemanha Ocidental. No total, na fase do efetivo bloqueio pelos soviéticos, de junho de 1948 a maio de 1949, a USAF e a RAF transportaram um total de 1.576.877,7 toneladas de cargas. Para isso, realizando 226.641 voos. É mole? E a operação inédita e ousada registrou um notável índice de segurança, havendo a perda de apenas 17 aeronaves e 8 da RAF. Mesmo assim, 101 pessoas perderam a vida, sendo 2/3 disso de norte-americanos e britânicos, tá? A grande maioria tripulantes das aeronaves da ponte aérea. E eu gostaria de encerrar com as palavras de Halvorsen nas comemorações em 1998 dos 50 anos da ponte aérea. Após o meu primeiro pouso com aproximação controlada por terra em Tempelhof, uma menina de 12 anos de idade, Heidi Jaraski, me entregou um belíssimo cartão de ano novo, feito à mão. Passava 1 minuto da meia-noite de 31 de dezembro de 1948. E eu nunca esquecerei essa imagem. A ponte aérea de Berlim. Você viu aqui no canal da Revista Asas. Se inscreve, ativa o sininho para ser informado de todas as novidades e convida os amigos para o nosso canal. Um grande abraço para você e até mais!